O sonho da maternidade para quem vive com HIV é possível? E para aquelas mães que estão sós e vivem com HIV, como será que deve ser? Olá, tá boa, bonita? Bem-vindos ao canal! Já curtiu? Compartilhou? Se inscreveu? Então, se fez tudo isso, já tá tudo certo. Vamos lá para o vídeo, então, que hoje o assunto é bem delicado, mas também um assunto que carrega esperança. Eu vou falar sobre a maternidade com HIV. Eu decidi separar o roteiro desse vídeo em duas situações, tá? Para aquelas mães que querem, que sonham, que gostariam de ser mães e ou já tinham HIV, já viviam com HIV, ou descobriram no pré-natal que estavam com HIV. Essa é uma situação, tá? A outra situação é para aquelas pessoas que não queriam engravidar e que quando fizeram o pré-natal descobriram que além de estarem gestando algo, né, que elas não queriam estar gestantes, elas ainda descobriram que estavam com HIV. Eu acompanhei alguns casos e decidi escrever sobre isso porque é um assunto que me toca muito, né? Também porque sou mãe e porque sou uma pessoa que vive com HIV e escuto muitas histórias, leio muitas histórias. Bom, no primeiro caso, quando a pessoa ela já vive com HIV, ela quer ser mãe, o que eu tenho para dizer para vocês que é quase como uma gravidez normal, tá? O que vai acontecer é que quando o médico de vocês, obstetra ou ginecologista, ele for iniciar o pré-natal, ele vai pedir todas as testagens normais, inclusive o teste de HIV, né? Porque é padrão ser feito isso para outras ISTs e outros testes que são feitos durante um pré-natal, tá? Junto disso, vai entrar o papel do infectologista, que vai fazer possivelmente um ajuste de medicação com você. Esse ajuste ele é feito para não prejudicar o desenvolvimento do feto e também não prejudicar a sua saúde de mãe, para que essa gestação seja o mais tranquila possível e para que não transmita o vírus durante a gestação. Tá? A gente sabe que uma gestação de uma pessoa que está indetectável, ela é quase nula, né, no risco de contaminação para o bebê. Mas às vezes a mãe ainda não está indetectável. Ou ela queria ser mãe e aí só descobriu quando foi fazer o pré-natal. Tá? Então eu tive contato com uma moça que quando queria muito ser mãe e aí descobriu que estava grávida e descobriu também no pré-natal que estava com HIV e ela chegou a pensar em fazer um aborto. E ela foi aconselhada pela equipe a não fazer esse aborto, de que durante a gestação ela inclusive poderia se tornar indetectável se ela fizesse o tratamento certinho. E felizmente foi o que aconteceu, tá? Ela continuou com a gestação, ela apostou no que a equipe estava falando para ela e ela conseguiu ficar indetectável no 7º mês. Ou seja, antes do parto, ela já estava, né, sem risco de, durante o parto, que é um momento de maior risco de contaminação, né, contaminação vertical, da criança. Por quê? No parto, a bolsa que protege o bebê, que protege o feto, ela se rompe. Então, são muitos fluidos ali, tanto da criança quanto da mãe e sangue, inclusive, que entram em contato e ali está a grande tensão de transmitir ou não o vírus para a criança. Quando a mãe está indetectável, esse vírus, esse risco, ele baixa muito a quase zero. Mas quando a mãe ainda não está, então é feito, né, toda uma atenção redobrada, vamos colocar assim. Mas o que é feito de procedimento padrão para o bebê? Assim que ele nasce, ele recebe uma dose de um coquetel antirretroviral próprio para um bebê e provavelmente ele ainda vai receber por mais algumas semanas a medicação. Tudo isso é para que a criança não corra risco algum de desenvolver o vírus, mesmo que ela tenha tido alguma situação ali durante o parto que possa ter oferecido algum risco a ela. Então, é uma maneira de prevenir o contato de todas as formas. O grande diferencial, eu acho, de uma maternidade com HIV é que a mulher não vai poder amamentar. Tá? Então, as mães que engravidam com HIV, elas têm que ter consciência disso. Por quê? Porque o leite materno, ele carrega uma carga muito grande de todos os vírus que a gente tem no corpo. Por isso que é tão importante que a mãe cuide do que ela come, do que ela bebe, né? Pare de fumar, porque todos
tudo aquilo ali vai passar para o leite materno. O leite materno, a gente sabe, é uma das vacinas mais potentes que existe, né, no mundo. Então, é importante que a mãe que tem HIV não amamente. Então, vai ser uma criança que não vai ter esse contato, mas a gente sabe também que hoje em dia a gente tem fórmulas que substituem, a criança pode ter acesso ao banco de leite, enfim, existem outras maneiras de se compensar da maneira mais afetuosa possível esse impedimento da mãe que vive com HIV. Então, essa é uma situação, tá? A mãe que queria ser mãe. A segunda situação é quando a mulher não queria engravidar e aí ela vai fazer o pré-natal e descobre que tá com HIV. Tá? O que acontece? Eu acompanhei um caso onde a moça, ela se deslocava mais de 100 quilômetros para ela conseguir fazer o pré-natal, porque ela tinha muito medo que alguém próximo a ela ou próximo à família dela, que é de uma igreja onde ela tem parentes que são pastores, são obreiros dessa igreja, uma igreja grande. Então, ela não queria que as pessoas ficassem sabendo que ela estava fazendo, primeiro, um pré-natal e, segundo, um pré-natal acompanhado de todos os exames e testes e acompanhamentos relativos ao HIV. Então, assim, apesar de inicialmente o SUS ter direcionado ela para um posto mais próximo à residência dela, ela conseguiu uma atenção e uma carta de uma equipe vinculada à universidade. Eu não posso citar nomes, não pode, né? Porque, enfim, é o sigilo. E ela conseguiu, então, fazer esse tratamento, mas ela, cada vez que ela tem que fazer o pré-natal dela, ela tem que viajar 100 quilômetros, mais do que isso, tá? E aí, nesse sentido, eu quero de novo chamar a atenção, puxar a orelha de todas as pessoas, da sociedade como um todo, porque se o estigma em cima do HIV não existisse, essa moça não precisaria estar passando por isso. Ela só está fazendo todo esse esforço de proteger a ela mesma e proteger o filho dela depois de ser considerada, mas tua mãe tem AIDS, porque é o que as pessoas costumam falar, né? As pessoas já nem diferenciam HIV de AIDS e já estigmatizam a criança pequena. Então, ela tá querendo proteger a criança também. Mas se o estigma em cima do HIV não existisse, esse problema também não existiria. Então, às vezes vocês falam, nossa, a Letícia só fala sobre estigma no canal quando ela fala de HIV. O estigma é a pior doença, ele é muito pior que o HIV, gente, muito pior. Se o HIV só existisse por si só, a gente se trataria, a gente viveria uma vida normal como a gente vive. Mas o estigma persegue as pessoas, o estigma assombra as pessoas, deixa as pessoas ansiosas e faz com que pessoas como essa moça tenham um problema multiplicado por 10 vezes, no mínimo, sendo que ela não teria esse problema se não existisse toda essa carga de discriminação em cima do vírus. Então, gente, hoje eu queria falar com vocês sobre essas questões relacionadas à maternidade. Eu espero, eu tenho acompanhado mais de longe, até porque não sou da equipe de saúde, mas o caso dela tá bem próximo a mim. Eu espero que, e vai acontecer, ela vai ficar indetectável, a criança vai nascer bem, vai dar tudo certo, tá? Mas o que eu mais espero é que as pessoas parem de se meter na vida das outras. E que você, que é maledicente, entenda o peso que a sua língua tem na vida das outras pessoas, tá? Olhem esse caso. Se fosse uma pessoa da sua família, se fosse você mesmo, como você se sentiria tendo que esconder uma gestação e esconder que você tá vivendo com HIV? Olha só tudo isso que essa pessoa tá passando. É uma mulher jovem, uma mulher que tem toda a vida pela frente e que não precisaria estar com essa dor extra em cima dela. Então vamos rever, vamos, nos cuidar. E se você realmente tá querendo ter um filho e tá, ali pensando, será que eu posso ter porque eu tenho HIV? Tenha esperança, aposte, porque dá certo e é só seguir o tratamento certinho, conversar com seu ginecologista, seu obstetra e seu infectologista que dá certo sim, tá bom? Então é um vídeo de alerta e é um vídeo também de esperança. A gente ainda vai falar mais sobre esse assunto, porque ele tem uma série de camadas, como eu estava conversando aqui com o Tiagão antes, uma série de desdobramentos, né? É um assunto que envolve muitos aspectos, tem muitas nuances, então com certeza a gente vai ter muito mais a falar sobre isso, sobre esse assunto tão sensível. Muito obrigada por assistirem até aqui. E se vocês acham que a gente faz é relevante, dá uma olhadinha aí no Apoia-se. Digo nada, hein? É coisa boa. Obrigada.